Fala rapaziada, bem com vocês? Eu sou o Bento e você já sabe, tudo sobre games e tecnologia em primeira mão é só aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, dar um like aí, ajuda demais fazer com que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possíveis. Agradeço demais você por estar assistindo aqui e vamos trocar uma ideia, cara, sobre esses acontecimentos que rolaram aí recentemente lá na Microsoft, na troca de comando e tal. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, cara, porque muita coisa mudou recentemente. E eu tô aqui, vocês já devem ter visto a tela aí, eu tô aqui com uma notícia que saiu do Tom Warren, que é um colunista muito conceituado do portal lá do The Verge, na qual ele trouxe algumas informações de dentro da Microsoft que mostram tudo o que aconteceu nos últimos anos e descreve que o que a gente tem visto, essa queda da Microsoft aí, não era algo muito bem visto, não só por funcionários do baixo clero dentro da Microsoft, mas também, cara, pela galera de cima. Ou seja, é um negócio que já vinha sendo construído ao longo dos últimos meses. Não foi uma coisa de supetão, digamos assim. Já vinha sendo construído porque a galera não estava satisfeita com os rumos que o pessoal estava tomando com o Xbox em termos de estratégia, tá? Então vamos ler essa matéria juntos aqui, que eu acho que vai ser interessante pra gente, tá? Primeiramente, Tom Warren, dentro da grande mudança na liderança do Xbox da Microsoft. A Microsoft tem um novo CEO de games que quer trazer o Xbox de volta do precipício. Beleza. Os fãs do Xbox esperavam há anos pela aposentadoria do CEO da Microsoft Game Phil Spencer. Mas o que a maioria não esperava era a saída da presidente do Xbox, né, a Sarah Bond. Para muitos de fora da empresa, Bond parecia a sucessora natural de Spencer e uma espécie de vice. Aí que mora o X da questão. Por quê? Muita gente estava falando que, velho, assim, todo mundo, basicamente, que esse seria o futuro do Xbox, tá? A Sarah Bond, ela esteve por trás das últimas grandes campanhas aí da Microsoft em relação ao Xbox e tal. Por exemplo, aquela questão de você jogar o Xbox, jogar com o Xbox até numa geladeira, por exemplo, tudo é um Xbox. Isso daí foi criação da Sarah Bond, entendeu? Com o crivo do Phil Spencer. E o que, que acontece nesse rolê todo que eu acredito que eles vão falar aqui na matéria, mas vamos continuar lendo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? O CEO da Microsoft, Satya Nadella, e a CFO da Microsoft, a Amy Wood, claramente não concordaram. E aí que tá a parada. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente o Phil Spencer e a imprensa, né? Mas assim, todo mundo levava em consideração. Mas o que acontece é que basicamente dentro da Microsoft, somente o Phil Spencer que via Sarah Bond como a sua sucessora. Dentro da Microsoft, internamente, o resto do pessoal não via a Sarah Bond como a pessoa que de fato seria ali a sucessora dele. E isso fica muito claro depois de tudo que aconteceu. Vamos continuar. Em vez de escolher Bond para o cargo, a Microsoft promoveu Asha Sharma, uma executiva de IA da Microsoft, para o topo do Xbox. A decisão de ignorar Bond pode ter surpreendido muitos fãs do Xbox, mas para mais de uma dúzia de funcionários atuais e antigos da Microsoft com quem venho conversando, isso parecia inevitável nos últimos meses, ou seja, já rolava a conversa de que a Sarah Bond não iria assumir o lugar de Phil Spencer quando ele se aposentasse, tá? E essa aposentadoria, ao que tudo indica aqui nessa matéria, é que isso daí já estava para acontecer, já estava sendo negociado. Não sei se com ele. Phil Spencer, o chefe do Xbox há muito tempo, tomou a decisão de se demitir da Microsoft no ano passado por alguns anos difíceis para o Xbox. Então, ou seja, aqui já falo exatamente o que Phil Spencer já tinha essa ideia de se aposentar. A gigantesca aquisição da Activision Blizzard se tornou por muito mais tempo do que a Microsoft havia antecipado.
E a necessidade de expandir os negócios faz a Microsoft desistir de jogos exclusivos do Xbox em favor de uma estratégia multiplataforma. A Microsoft também tem tentado reinventar a marca além do console, com resultados mistos. A decisão de Spencer levou a meses de planejamento cuidadoso de sucessão. Foi anunciada ao mundo na sexta, mas deveria ter sido hoje. A Microsoft foi forçada a anunciar antecipadamente porque tinham vazado aí os negócios para a IGN antes de publicar a matéria. Ou seja, imagina se eles... Aí é foda, né, velho? É a questão dos vazamentos que a gente sabe que rola nessa indústria. Ou seja, imagina se os caras lançam uma matéria aí, tipo, sem ter comunicado pra galera grande, como era o Phil Spencer e a Sarah Bond, né? É um negócio complicado. Isso desencadeou um dia de caos lá na Microsoft, onde equipes dentro do Xbox souberam da notícia primeiro através de repórteres e veículos de notícia, em vez de mesmos internos. Ô, velho, aqui tá. É, tá aqui a tradução tosca aqui, então às vezes tem esses erros mesmo. Ignora isso daí. A equipe que gerenciava as contas de mídia social de Sarah Bond estava tão despreparada que um post no LinkedIn convidando as pessoas a darem um feedback sobre o recurso e acessibilidade do Xbox foi publicado pouco antes do anúncio de sua saída. Ele ficou por horas até que a equipe de Bond eventualmente postou o seu próprio memorando. Ou seja, a equipe da Sarah Bond postou um negócio pedindo feedback lá sobre alguns recursos de funcionalidade do Xbox minutos antes de ter sido comunicada a saída e ter visto esse rolê todo, enfim. Executivos da Microsoft compartilharam 4 memorandos com as equipes de Xbox na sexta-feira, mas apenas Phil Spencer mencionou Bond. Isso daqui é um ponto fundamental em tudo isso que eu estou querendo dizer para você. Somente o Phil Spencer que considerava que a Sarah Bond seria sua sucessora. Vamos continuar. Satya Nadella e a EVP da Microsoft Game, Matt Booth, e a nova CEO da Microsoft Game, Asha Sharma, todos tiveram palavras gentis para Spencer, mas nenhuma menção a Bond. Até mesmo o próprio memorando de Bond para suas equipes não chegou até horas após o anúncio e não faz parte do blog da Microsoft. Ou seja, cara, ao que tudo indica, a saída da Sarah Bond da Microsoft foi algo muito, mas muito conturbado. Não foi uma saída amigável. Alguns funcionários do Xbox que venham conversando perceberam o que estava por vir para a Bond no ano passado. Ela foi promovida a presidente do Xbox em outubro de 2023, apenas dias depois que a Microsoft finalizou seu acordo de 68,7 bilhões de dólares para adquirir a Activision Blizzard. Bond foi crucial para que o acordo fosse concretizado com os reguladores e começou a se tornar o rosto do Xbox à medida que Spencer assumia os complicados deveres de integrar o grande novo negócio da Microsoft Game. 6 meses após a promoção de Bond, o executivo do Xbox, Karen Sholde, não sei o nome desse cara, que se reportava diretamente a Bond, deixou a Microsoft e desencadeou outra mudança em algumas equipes dentro do Xbox. Sholde foi fundamental para o suporte e retrocompatibilidade do Xbox e ajudou a dar vida ao Xbox Cloud em Gaming, como xCloud em 2019. Poucas semanas após a saída de Sholde, o diretor de marketing do Xbox, Jared West, também deixou a Microsoft em junho de 2024. Isso significou que a equipe de marketing do Xbox agora se reportava diretamente a Bond. Um mês depois, a Microsoft lançou uma campanha de marketing que sinalizava que as pessoas não precisavam mais comprar um console. A mensagem era que você não precisa de um Xbox para jogar, mas que os jogos estavam disponíveis por meio do Xbox Cloud Games na TVs. Bom, isso daqui, rapaziada, é um ponto fundamental desse raciocínio aqui que a gente está construindo junto, tá? O que isso quer dizer, velho?
Essa campanha da Microsoft de tudo é um Xbox, ela não foi planejada pela antiga equipe de marketing. Isso foi idealizado, planejado e aprovado por Sarah Bond. E talvez é aí que mostra o quão conturbada foi essa saída e o quão desgastado esse relacionamento dentro da diretoria da Microsoft estava. Porque isso daqui, velho, mostra que essa campanha, além dela não ser muito bem aceita por ninguém, cara, ninguém comprou essa briga, nem mesmo os clientes, nem a gente, cara, que é usuário dessa bosta, a gente comprou a briga desse trem, entendeu? Quanto mais dentro da Microsoft, esse que é o rolê. Vamos continuar. Tudo isso fazia parte da estratégia Xbox em todos os lugares que Bond estava perseguindo. Uma visão para levar a marca Xbox além de suas raízes em hardware de console, ou seja, mostra que essa mulher não sabia nada de Xbox. Mas depois, a campanha Isso é um Xbox foi lançada com comerciais que posicionavam um celular e um tablet como Xbox em vez de apenas um console. Foi uma campanha confusa e me disseram que ofendeu muitos funcionários do Xbox internamente. Mano, mas é lógico. Pô, imagina os projetistas do Xbox, a galera que sempre trabalhou no hardware do Xbox fazendo os projetos e tal. Pô, a galera deve ter ficado pistola da vida com isso daqui, mano. Ou seja, essa campanha, o que tudo indica, essa campanha saiu da cabeça dessa mulher. Ela idealizou essa porra toda e ela falou assim: olha, de agora pra frente tudo vai ser um Xbox. E isso só mostra que essa mulher não conhece bosta nenhuma de videogame, cara. Ela apenas queria fazer com que videogame fosse um software. Não algo que realmente, cara. Não algo. Véi, videogame é uma parada, mano. Que equipara a esporte, velho. Você bota fé? Pô, videogame é um negócio que é amado por muita gente. É uma mídia tão amada e conhecida como o cinema, cara. Entendeu? Só mostra isso. Isso é Agora vamos continuar aqui, ó, tá? Nessa parte. Isso é um Xbox também estreou meses depois que Bond apareceu no palco da Bloomberg Technology Summit e anunciou uma loja de jogos móveis do Xbox que deveria ser lançada em julho de 2024. Ela ainda não existe quase 2 anos depois. Isso aqui é problema de projeto, de execução de projeto. Embora as tentativas de redefinir o Xbox estivessem claramente ligadas aos esforços da loja móvel, a Microsoft seguiu em frente com isso. É um Xbox após o atraso da loja, ou seja, a gente não teve loja, só teve essa campanha porcamente divulgada e não teve nada além disso. Problema de gestão, tá, galera? A mudança de foco do console liderada por Bond sob a direção de Spencer não tem sido bem sucedida para o Xbox. A receita de hardware do Xbox da Microsoft caiu por 3 anos financeiros consecutivos e parece que essas receitas em declínio vão continuar ao longo do exercício de 2026. É o que a gente vem falando aí, né, velho? Eu, principalmente nos meus perfis, eu sempre falo sobre isso. Infelizmente a Microsoft se perdeu, cara. Essa última geração, a Microsoft lançou um console que é o Xbox Series S, que ele é um baita de um console que ele bateria de frente com o PlayStation. Véi, você pode questionar o máximo que for. Tô falando de tecnologia. O Xbox Series S, ele é sabe, ele é robusto pra caralho, velho. Ele entrega muita coisa. Ou seja, ele é um videogame da atual geração quase R$ 1.000 mais barato do que um PlayStation 5, mano. Ou seja, a Microsoft tem a tecnologia, o Xbox Series X é uma baita de uma máquina que foi lançado muito antes do PlayStation 5 Pro e ele é muito melhor do que o PlayStation 5 Pro em termos de hardware. Agora, por que a Microsoft, com tantos estúdios, não focou em desenvolver coisas que realmente fazem jus a isso daí? Então, velho, meio que essa atual geração ficou somente pro PlayStation. Xbox não existiu nessa geração. É a sensação que a gente tem hoje. Vamos continuar aqui. Escrevi em dezembro de 2024 que Bond havia colocado sua reputação de carreira na ideia de que o Xbox estivesse em toda parte, em múltiplas plataformas e dispositivos,
Isso também envolveu gerenciar cuidadosamente sua imagem internamente e externamente, fazendo aparecer uma jogadora como Phil Spencer. Na realidade, não era. Ou seja, somente Phil Spencer acreditava nela. Entendo que a estratégia de Bond estava falhando internamente, sendo questionada várias vezes. Bond tentou empurrar o móvel e a nuvem em vez do console, para alcançar potencialmente milhões mais de clientes do Xbox. Mas o resultado foi um caso clássico de correr atrás dos clientes de amanhã, negligenciando os de hoje. A aposentadoria de Phil Spencer parecia inevitável para os funcionários do Xbox, especialmente no último ano. Em fevereiro do ano passado, Spencer tirou férias longas e me contaram que algumas equipes tiveram que esperar semanas pela aprovação de algumas mudanças importantes. Logo após essas férias, rumores começaram a circular dentro da Microsoft de que Spencer estava se preparando para aposentar. A Microsoft foi finalmente forçada a desmentir os rumores em julho, afirmando que Spencer não se aposentadoria tão cedo. E eu lembro disso daí, realmente aconteceu em julho, mais ou menos no meio do ano passado. Com a aposentadoria de Spencer oficial, a Microsoft está apertando o botão de reinício na estratégia do Xbox, fazendo Xbox de Bond em vez de abraçá-la. A CEO da Microsoft Game, Asha Sharma, agora promete o retorno do Xbox, em uma mensagem clara para os funcionários de que a estratégia dos últimos anos não tem funcionado. Quero voltar ao espírito rebelde que construiu o Xbox em primeiro lugar, diz Sharma. Os funcionários do Xbox com quem conversei estão preocupados com a nomeação de Sharma, especialmente por causa de seu papel anterior como executiva de IA na Microsoft. Também há preocupação sobre sua falta de experiência na indústria de entretenimento e jogos. Sharma deixou claro que não é uma jogadora e passou o fim de semana respondendo às pessoas no X e até pedindo recomendações de jogos. Isso daqui é bizarro. Os caras nomeiam uma. Mano, não tô falando nada da executiva Asha Sharma. Eu estou falando, velho, tipo assim, pô, existem grandes executivos na indústria, cara, até de concorrente, que são apaixonados por jogos. Os caras me pegam uma mulher de IA, de tecnologia, que, velho, não é demérito nenhum, tá? Mas eu tô falando pra divisão de Xbox, cara, que é videogame. Como é que você vai nomear um cara que é especializado, sei lá, em lâmpada, que é especializado em copo d'água, para outro cargo de, sei lá, qualquer outra coisa, copo de refrigerante? Cara, mais uma vez, na minha visão, a Microsoft está cometendo um erro muito parecido com o Sarah Bond, tá? Vamos continuar. Alguns funcionários do Xbox temem que ela force a IA em tudo que o Xbox fizer, mas Sharma estava claramente pronta para essa reação. À medida que a monetização IA evoluir, influenciam este futuro, não iremos correr atrás da eficiência de curto prazo ou inundar nosso ecossistema com IA sem alma, disse Sharma em seu retorno. Os jogos são e sempre serão arte, criados por humanos e desenvolvidos com tecnologia mais inovadora. Ou seja, ela que deu uma sabonetada falando que não vai utilizar a IA, mas todo mundo sabe que esse daí é o futuro. E se ela foi nomeada uma pessoa de IA para poder assumir esse posto, é lógico que ela vai trabalhar com IA, mano. Não tem outra explicação. Vamos continuar. Outra preocupação é que foi nomeada na dela como uma espécie de executora do console Xbox. Seu memorando não sugere isso, e a Microsoft poderia facilmente ter nomeado Matt Booth para esse tipo de função para impulsionar a publicação de jogos em vez do console Xbox. Tenho a impressão de que a Microsoft quer uma reviravolta e está preocupada em perder o Xbox, pois é uma de suas únicas marcas de consumidor bem-sucedidos restantes. Aqueles que conhecem melhor Sharma e descrevem como entusiasmada, disposta a aprender e muito capaz de fazer equipes executarem uma visão clara em vez de entrar como executora de produtos. Ela também tem um histórico de intercalar, oh meu Deus, na Intercast, na verdade, e na Meta, de supervisionar lançamentos de plataformas e fazer pessoas usarem produtos. O tipo de aquisição de usuários em que o Xbox falhou nos últimos anos. A Meta também falhou, né, velho? A Meta também falhou. Pô, o MetaQuest, o console que eu tenho aqui. A Meta já tá abandonando a parada já e tá focando em óculos, ou seja, não tem foco nenhum nos lançamentos que ela faz. Mas beleza.
O Xbox liderou o caminho em decisões amigáveis ao consumidor como o crossplay, ou permitindo que consumidores comprassem um jogo em vez de jogar tanto no PC quanto no console, sob a supervisão de Spencer. O Game Pass também forçou os concorrentes a oferecer serviços de assinatura semelhantes. Ok, velho, ninguém questiona o Game Pass, tá? O negócio é a questão do Game Pass deveria ser uma ferramenta exclusiva do Xbox. É a minha visão. Spencer também está partindo em um momento em que a geração de Xbox Series X e X falhou em impactar as vendas de PlayStation da Sony durante um período de turbulência na indústria de jogos e dentro do Xbox. Demissões e fechamento de estúdios têm atormentado a divisão de Xbox após a aquisição da Activision Blizzard. E há grandes questões sobre a aquisição de jogos da Microsoft e os efeitos colaterais do seu impulso pelo Game Pass e o futuro do próprio console Xbox. Spencer não estará aqui para respondê-las mais. Sharma agora tem a oportunidade de definir os próximos 25 anos de Xbox e estamos prestes a descobrir se ela consegue reverter o Xbox e executar uma estratégia mais clara. Os próximos 25 anos pertencem às equipes que ousam construir algo surpreendente, algo que ninguém mais está disposto a tentar e tenha paciência para ver isso até o fim, diz Sharma. Ou seja, rapaziada, Sharma que enalteceu que esse ano o Xbox, o Xbox faz 25 anos, né? Então, ou seja, ela deixa claro que o objetivo é eles construírem isso dos próximos 25 anos. Mas eu quero que você entenda que a Microsoft hoje, velho, ela se perdeu por causa dessas últimas campanhas de lançamento que fizeram. Foram estratégias erradas, foram formas de trabalhos totalmente equivocadas e gerou no que deu. Tanto a geração passada de PlayStation 4 quanto essa geração agora de PlayStation 5, atual geração e Xbox, o PlayStation tem levado vantagem. O Xbox 360 lá no PlayStation 3 chegou muito próximo de concorrer e bater de frente com o PlayStation 3, principalmente aqui no Brasil. Todo mundo, cara, que eu conhecia da minha galera, todo mundo tinha somente Xbox. Eu sou um cara de periferia, então todo mundo tinha. Por causa do custo-benefício e daquela questão do Kinect, fez sucesso pra caramba na época. Spencer, quando ele entrou, assumiu a Microsoft Gaming, ele teve um desafio muito grande, ele meio que chegou para poder resolver um problema. O Xbox One não estava vendendo, ele foi lá e criou o Game Pass. Maravilhoso, sensacional, serviço de assinatura. Mas depois que Sarah Bond implementou essa questão de tudo é um Xbox, cara, realmente não justifica hoje você comprar um Xbox. Não justifica. Essa matéria mostra muito pra gente que a batatinha da Sarah Bond já estava assando. E que essa mulher realmente ela foi a voz e ela foi a idealizadora dessas últimas campanhas desastrosas com o aval de Phil Spencer. A gente não pode tirar a culpa dele não, mas com o aval de Phil Spencer, ela estava por trás de todas essas campanhas desastrosas da Microsoft nos últimos anos. Estou falando de 2023 para cá. É uma pena, mas o futuro ainda é um pouco incerto. Não quer dizer que essa troca vai mudar a parada toda. Se a Microsoft quisesse realmente mudar, ela teria nomeado alguém que gosta de videogame, não alguém que gosta de IA, não alguém do mercado de IA. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, não sei se isso vai dar bom, não sei se isso vai dar certo ou errado. Eu só sei, velho, que a gente como consumidor, a gente tá vivendo num momento conturbado de Xbox e o que nos resta é ver daqui pra frente o que vai acontecer. É difícil. O mercado é muito difícil. A Microsoft tem nome, tem know-how e tem estúdios para poder recuperar. Agora, será que vai conseguir? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e muito obrigado por você ter assistido até agora.
Um beijo no coração de vocês e até mais.